Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Diego Melo. Estou aqui hoje para dar início às nossas aulas e nós iremos começar com o livro de Gênesis, um dos livros mais discutidos sobre toda a história bíblica e com certeza um livro que você, antes mesmo de conhecer a Bíblia, você já deve ter visto alguma história sobre de Gênesis, pois o mundo inteiro fala sobre Gênesis. Pois muito bem, este é um livro que geralmente acontece muita polêmica em cima, né, principalmente sobre os dias da criação, ou sobre algumas histórias sobre Néfilins e tudo mais. Hoje nós iremos falar o que é importante você saber sobre o livro de Gênesis, aquilo que você não pode perder de vista quando você se depara com esta obra-prima, né, que Deus nos deixou como uma revelação para nós e sobre todas as outras coisas que tem neste livro que podem impactar a sua vida. Tá? Então, hoje nós iremos dar um panorama geral sobre o livro de Gênesis. Então, para dar início à nossa aula, eu irei compartilhar, né, uma apresentação de slides com você aí e para que você possa acompanhar. Então, vamos lá? Pois muito bem. Então, vamos lá. Então vamos falar, né, sobre o livro de Gênesis. Muitas pessoas já se depararam com esta imagem, né, de Adão e Eva e a serpente. Pois muito bem, o que nós precisamos ter em mente e conhecer sobre este livro? Tente imaginar que já na primeira palavra do livro de Gênesis, que é Bereshit, ela que é uma palavra do hebraico que ela significa no princípio. Então, tenta imaginar que já na hora de fazer a tradução desta palavra, já houve bastante polêmica, pois existe diferença entre você dizer que algo está no princípio ou em um princípio, porque se em um princípio significaria que já houve alguma coisa antes. Então, tenta imaginar o esforço dos teólogos para descobrir que Bereshit era no princípio. Quando a gente, né, pega a nossa Bíblia em português, a gente não está escrito ali Bereshit, mas sim Gênesis. E por quê? Porque daí vem de origem grega, que é Gênesios, que pode significar nascimento, genealogia ou história das origens. Então, veja só, aqui nós temos uma imagem que ela representa Deus criando os animais. Então, a gente entende que toda a criação é feita por Deus, né? E aqui este é um livro que ele vai contar boa parte dessa história, né, de toda a criação. Pois muito bem, mas quem escreveu o livro de Gênesis, né? Então a gente pode pensar no seguinte: será que o livro de Gênesis ele veio para as mãos humanas quando um dia o céu se abriu e o livro desceu? Não. Na verdade, o que nós temos? Nós temos um autor inspirado por Deus que escreve. Mas quem seria essa pessoa? Ao longo da história, judeus e cristãos sustentam que essa pessoa é Moisés. Então, ele foi o autor e compilador dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que a gente chama de Pentateuco, né? Então, a gente também vai ver os judeus chamando esse livro dos 5 quintos da lei de Moisés, ou Torá, que é o mais conhecido. Então, mais ou menos em qual período podemos estimar que esse livro foi escrito? Entre 1526 a 1406. Diego, peraí, essa contagem não está certa. Como que começa em 1526 e termina em 1406? Porque, quando se trata do Antigo Testamento, nós vamos fazendo um decréscimo nos anos, pois quando chega em Jesus, zera. Então, por isso que é de 1526 a 1406. Então, provavelmente, né, Moisés escreveu o Pentateuco em 1446 até 1406, tá? Antes de Cristo. Pois muito bem, mas quando você abre este livro, eu gostaria que você pensasse agora sobre o seguinte: será que a Bíblia Sagrada é um livro de histórias que você pode ler da maneira como você bem entender?
Será que é um livro que você pode ler como um jornal? Pois muito bem, é uma literatura extremamente rica e temos alguns pontos aqui muito importantes para quando você for se debruçar na leitura sobre Gênesis. Porque em Gênesis nós encontramos prosa, nós encontramos poesia hebraica e nós encontramos narrativas. A poesia hebraica, ela é muito diferente da nossa poesia. A nossa poesia, ela é com uma rima de palavras, como por exemplo, a cola rima com a bola, né? E o lobo rima com o bolo. E a gente vai fazendo, digamos, essa combinação de palavras que tem essa troca sonora. Agora, a poesia hebraica, ela já tem por intuito uma complementação de ideias. Então, aonde se começa a falar sobre algo, existe uma outra frase que complementa aquilo que foi dito primeiro, né? Então, a poesia hebraica, ela faz esse complemento de ideias, faz um paralelismo, tá? Quando estudarmos provérbios, você vai ver muito disso. Inclusive, se você ler qualquer passagem de provérbios, você vai entender imediatamente essa questão do paralelismo que eu acabei de explicar. Pois muito bem, mas aonde que a gente vê essas questões de prosa, né, e poesia? Então, logo no começo, embora escrito em prosa, também é uma dimensão claramente poética. Parte da poesia consiste na estrutura cuidadosa da primeira semana, em que um dia da criação corresponde a outro dia. Ó, quando você estiver lendo sobre os dias da criação, tente fazer o seguinte exercício. Veja como um dia da criação é complementado posteriormente por um outro dia no mesmo esquema. Então, no primeiro dia, Deus diz que haja luz. Então, se a luz se faz. O seu complemento vem no quarto dia, quando são feitos o sol, a lua e as estrelas. O segundo dia é feito o firmamento e os mares, que tem o seu complemento no quinto dia, que vem a questão do firmamento e os animais aquáticos. O terceiro dia, terra seca e vida vegetal. E ao sexto dia, animais terrestres se alimentam da vida vegetal. No sétimo dia, o descanso, que é a contemplação de Deus, porque a gente não pode simplesmente dizer que Deus descansou porque ele estava exausto, né? Porque se eu colocar que o meu Deus ele se cansa, então isso significaria que em algum momento ele pode estar com a atenção menos atenta, ou seja, eu humanizo Deus. E Deus está acima do que é ser humano. Então, o sétimo dia, existe esse descanso que tem a ver com contemplação. É, é a mesma questão do artista que contempla a sua arte depois de terminá-la. Pois muito bem, um outro trecho que a gente vê esse tipo de complemento, mas de uma forma um pouco mais complexa, é em Gênesis 7, do 21 ao 23, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como gado, animais selvagens e rastejantes, e todo homem. Tudo o que tinha fôlego do espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia na terra seca morreu. Assim foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto o homem como o gado e o réptil e as aves do céu, todos foram exterminados. Agora veja só essa questão de paralelismo. A frase A é complementada com a frase A da outra coluna, ali que tem um sinalzinho. Então, pereceu toda a carne que se movia sobre a terra. Todos foram exterminados da terra, tanto ave, ali no B, e as aves do céu. C, como o gado, animais selvagens e rastejantes. C novamente, como o gado e o réptil. D, e todo homem, tanto o homem. E tudo que tinha fôlego do espírito de vida em suas narinas, tudo que havia na terra seca. E
todas as criaturas que havia sobre a face da terra. E F morreu, e F novamente, e assim foram exterminadas. Então, isso a gente consegue entender que existe um elemento de prosa e poesia em Gênesis. Mas o que isto significa? Então, eu tenho que ler Gênesis como uma poesia? Não, nós temos que ter uma leitura. Aqui eu vou interromper, né, a apresentação para que você entenda isso muito bem. O mais importante de uma boa leitura é você entender a intenção do autor, né? Então, a intenção do autor é que em determinados momentos você entenda que ele está descrevendo algo, mas está usando de elementos poéticos. Então, sabe quando a gente, por exemplo, está irritado com alguém e diz bem assim: Nossa, se eu pudesse, eu matava essa pessoa. Olha, na maior parte das vezes, a gente não vai matar ninguém mesmo, né? A menos que uma pessoa esteja num surto, né, meio psicótico, psicopata, que daí realmente ela vai lá e faz isso. Mas na maioria das vezes é só uma expressão de raiva. E todos conseguem compreender isso. O que nós temos que entender é que o livro de Gênesis, ele foi escrito para que principalmente os seus primeiros leitores fossem capazes de entender. Então, algo que você não pode deixar de entender, tá? Que Gênesis, a intenção do autor principal era que os primeiros leitores conseguissem compreender. Então, como que eles iriam ler essa questão dos 7 dias, tá? Dos 7 dias da criação? Nós entendemos, né, hoje com diversas visões teológicas, tudo mais, que existe bastante discussão sobre isso. Mas o livro de Gênesis, existem momentos em que existe prosa, poesia, e realmente a intenção do autor é que você entenda que Deus foi criando todas as coisas, tá? Existem momentos que haverão narrativas. Então, literalmente, numa narrativa, onde ele diz que e fulano fez isso e aquilo, você precisa entender que fulano realmente foi lá, fez isso e aquilo, tá? Então, é muito importante que durante a leitura você faça suas anotações, coloque ali as suas dúvidas, pense, bom, isso daqui está escrito desta maneira, então é para que eu entenda dessa maneira, conforme a intenção do autor, né? Então a gente tem que ter uma observação ao texto, sempre lembrando que não é o que eu quero entender, é aquilo que o livro está dizendo e qual é a intenção do autor, tá? Esse ponto ele é muito importante. Dando sequência aqui ao nosso estudo, então agora a gente vai partir para um panorama, né, do livro de Gênesis. E o que nós precisamos ter como um grande, digamos assim, objetivo ao ler Gênesis? Nós temos que entender o seu conteúdo. Então, qual é o conteúdo de Gênesis? É a história da criação, da desobediência humana e das tragédias e da consequência do pecado e da escolha de Abraão e de sua descendência por Deus, o princípio da história da redenção. E qual é, digamos, a cobertura histórica? Em Gênesis, a gente vai ver desde a criação do mundo até a morte de José, tá? Então, é esse o panorama. Mas vamos um pouquinho mais adiante para a gente entender mais coisas sobre esse livro tão precioso. No que ele vai dar ênfase? Deus como criador de tudo que há. Deus criou tudo. Então, Deus é o autor da história e ele é a pessoa principal de toda a história. Toda a narrativa bíblica é uma história de Deus. Nós precisamos entender que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todavia, nós entendemos que a queda teve consequências, tanto para a natureza quanto para a humanidade. Veja, a questão do homem.
ser imagem e semelhança. Nós fomos criados para governar a Terra. Nós temos um mandato cultural para cuidar dela. Mas no momento em que a queda acontece, o ser humano tem o seu entendimento quebrado. Toda a criação é contaminada pelo pecado. A vergonha, os maus pensamentos, todas essas coisas passam a acontecer. Então, veja, a queda tem diversas consequências e, inclusive, isso afeta até mesmo o planeta Terra. Nós teremos as alianças divinas. Então, veja, essa imagem, ela retrata a primeira aliança, onde Deus, né, simboliza com o arco-íris. E sim, o arco-íris é um símbolo nosso, cristão. Ele não está vinculado com outros movimentos. Eles podem até tentar se apropriar desse símbolo, mas esse símbolo é originalmente cristão. E a escolha de Deus por um povo. Então, esses detalhes aqui, você vai dar bastante ênfase no momento que você estiver fazendo a sua leitura, porque o livro dá essa ênfase. Então, veja, você não pode dar uma ênfase diferente daquela que o autor quis dar para o livro. Porque se você inverter a ênfase, você inverte a história. Você muda a história. E o nosso maior objetivo aqui, como estudantes da Bíblia, é capturar a intenção do autor para ter o melhor aproveitamento da leitura bíblica. Pois muito bem, algo que vocês vão ver aqui em Gênesis também são as genealogias. Então, você vai observar como de Adão passa para Noé, passa para Abraão, até chegar em Davi, e de Davi vai percorrendo até chegar em Jesus Cristo. Então, toda a história bíblica, ela vai apresentar para você como que esta semente piedosa que surge lá no Jardim do Éden chega até Jesus Cristo. Então, toda a história bíblica é uma história de salvação, de redenção, de misericórdia de Deus por um povo que é desobediente e não merece tal salvação. Por isso que a graça de Deus é uma graça imerecida, pois nós não merecemos tamanha graça, tamanho cuidado, tá? Então, quando você estiver lendo, eu sei que em determinado momento, ler genealogias, ou seja, uma sequência de nomes, pode ser um pouco, digamos assim, maçante, um pouco chato. Mas faça as suas observações. Veja como a história bíblica ela é perfeitamente amarrada. Ela é perfeitamente bem escrita. Então, observe as genealogias. Tenha paciência, veja com cuidado, faça seus grifos, faça suas anotações. Aqui também é importante que você preste atenção na questão do enredo, ou seja, aquilo que o texto ele está trazendo para você, que é importante que você preste atenção, tá? Então, se a gente pegar um esboço do livro de Gênesis, nós poderíamos separar ele primeiro em duas grandes partes, né? A primeira parte, né, de Gênesis 1 a 11, que é sobre toda a criação, né? Criação, queda e o início ali, digamos, da redenção, né? Digamos, onde toda a questão de redentiva vai iniciar, né? Então, e aonde tem a primeira aliança. Então, começa com o quê? Com a criação, a queda, as consequências da queda, né? Como que isso afetou o mundo, as genealogias, o primeiro grande dilúvio, a Torre de Babel, onde existe toda a separação das nações. E a segunda parte de Gênesis é onde tem a história dos patriarcas. E essa parte da história dos patriarcas é o que vai realmente contar a história da humanidade, tá? Toda a história patriarcal. É onde a gente vai ver a vida de Abraão, a vida de Jacó, a vida de José.
Então, nós temos alguns enredos principais. Trata-se da intenção divina na história da queda humana, elegendo um homem e sua família. Embora as famílias de Abraão, Isaque e Jacó sejam as principais, não podemos esquecer que Deus é o protagonista supremo. Acima de tudo, a história é dele. Torna-se história desse povo, que é a nossa história, somente quando Deus traz a família à existência. Então veja só, não se esqueça disso. Acima de tudo, a história é dele. Então vamos ao primeiro subenredo, né? Então, primeiramente, estabelecida com toda a humanidade, uma aliança por meio de Noé e seus filhos, que Deus não extinguiria a vida na terra, né? Qual é o símbolo dessa aliança? É o arco-íris. Então veja, por meio da vida de Noé e de sua família, Deus salva a humanidade e estabelece uma aliança. A segunda se dá com Abraão, com duas promessas. Então, observe a questão das alianças. Então, nós temos a dádiva da semente e a dádiva da terra. A segunda aliança é repetida a Isaque e Jacó, por consequência, servirá de base para a dádiva da lei, do Êxodo, e do reinado em 2 Samuel. Mas o que seria a dádiva da semente e a dádiva da terra? Então, viria da descendência, né, de Abraão, lá na frente, o Messias, da semente piedosa. A dádiva da terra seria bastante da questão territorial, a Terra Santa, todas as conquistas, né, todo o espaço territorial. Pois muito bem, o que seria, né, digamos, a tal da Guerra Santa? Essa Guerra Santa, ela começa com a maldição divina sobre a serpente. Deus colocará a inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre sua descendência, semente, né, e o descendente dela. O termo crucial aqui é descendência. A maldição antecipa o tema da Guerra Santa, que é acentuado particularmente em Êxodo, tá? Então, o que que a gente pode, né, observar durante toda a história? Conflito entre irmãos, por exemplo, tá? Então, entre a semente descrente e a semente piedosa. Então, o exemplo de Caim e Abel. Caim matou o próprio irmão, cometeu o primeiro assassinato. Ismael e Isaac, Esaú e Jacó. Então veja, sempre esse conflito, onde um é mais devoto a Deus e o outro é descrente. A semente piedosa seria aquela semente que mantém a fé em Deus. O terceiro subenredo é que Deus, em muitos momentos da história, ele dispensa o primogênito. Não é Caim, mas Sete. Não é Ismael, mas Isaac. Não é Esaú, mas Jacó. Não é Ruben, mas Judá. Então, o que acontece? O primogênito, aquele que seria, digamos, o mais provável a ser, acaba não sendo. Segundo, a semente piedosa nasce frequentemente de uma mulher estéril. Sara, Rebeca e Raquel, por exemplo. Eles não são selecionados pela por sua bondade. Então, veja, a semente piedosa, ela não é, eles não são selecionados porque eles são super poderosos, super influentes, super capazes, super habilidosos. Muito pelo contrário, nas escrituras acaba sendo bastante evidenciado que eles são falhos, que eles são fracos, que eles são improváveis. São escolhidos por confiarem em Deus e em suas promessas. Veja, eles são escolhidos
por confiar em Deus e nas promessas de Deus. O quarto subenredo é que, quando você passar a ler a Bíblia, você vai acabar descobrindo uma coisa interessante. Você vai conseguir encontrar Jesus durante a Bíblia inteira. O cetro não se apartará de Judá. O papel principal de Judá surge em Gênesis 43:8, quando ele garante a segurança do irmão Benjamim, chegando ao ponto de assumir o lugar do irmão. Isso antecipa a bênção de Jacó no capítulo 49, do 8 ao 12, que ele diz: o cetro não se apartará de Judá. Vocês lembram que, nesse momento, era literalmente para Judá morrer no lugar do irmão? Ou seja, ele ia assumir toda a culpa do irmão. E Jacó o abençoa, que o cetro não se apartaria de Judá. E Jesus Cristo vem da tribo de Judá. Ou seja, essa parte aqui aponta direto para Jesus Cristo. Porque é da tribo de Judá que vem a genealogia de Davi e vem mais à frente Jesus Cristo. O quinto subenredo, que isso são cenas do próximo capítulo, praticamente, né? A história de escravidão no Egito. O interesse pelo Egito começa na genealogia de Cã. A narrativa familiar básica começa com uma fome que envia Abraão ao Egito e termina com outra fome que faz Jacó e toda a sua família se estabelecerem ali, enquanto Isaac, em outro período, quando nesse caminho é orientado a não ir para lá. Então veja, todos esses enredos estão nas histórias, né, dos patriarcas, e é interessante que você observe todos eles, pois aquilo que você começa a ler agora em Gênesis vai ser muito importante para a sua leitura de Êxodo, para que você possa entender um pouco mais. O sexto subenredo é que você pode também observar todos os povos que são citados na Bíblia. Então, o Egito, Canaã, Moabe, Amon, Edom, os ismaelitas, né, que vieram de Ismael, né, são eles que levaram José. Então, você vai ver, por exemplo, o nome deles sendo citados. Então, o que é muito legal, quando você estiver lendo, vai anotando o nome das cidades, porque quando você vê que falou-se Moabitas, opa, está falando dos habitantes de Moabe, os Edonitas, de Edom, os Cananitas, os cananeus, desculpa, errei aqui, é, que vem de Canaã, né? Então, os egípcios. Então, observem, né, todas essas falas, todas essas pessoas, todos esses povos, né? Faça ali as suas considerações. E, para finalizar, né, Gênesis começa a história bíblica com Deus Criador, os seres humanos como criados à imagem divina, mas caídos, e a resposta de Deus por meio da criação é redentor de um povo escolhido, fazendo isso sob todas as circunstâncias, boas e ruins, e a despeito de todas as falhas. Então nós temos um Deus que olha por nós desde o começo da história. Então, desde o momento em que houve a queda, Deus já tinha um plano de salvação para toda a humanidade. E esta foi a nossa primeira aula, a aula de Gênesis. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Bons estudos!